E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá cheio de coisa pra gente comentar. Quero começar falando das CPIs. Primeiro, CPMI do dia 8. O fotógrafo da Reuters foi convocado, a imprensa já tá chorando. Temos novidades no que diz respeito às imagens das câmeras do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parece que o Flávio Dino não quer dar de jeito nenhum. Depois vamos falar da CPI da MST, algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, uma história inclusive do hambúrguer. Depois quero falar com vocês sobre a democracia, várias coisas que estão acontecendo no Brasil que são um total absurdo. Tem um caso que está rolando nas redes sociais, que inclusive geraram ataques ao Luciano Hang. Eu quero mostrar para vocês e mostrar aquela máxima, né? Imagine se fosse alguém de direita fazendo o que a turminha tá aprontando. E tem mais algumas coisas também nesse tópico que eu não quero adiantar e que até nos conectam com o terceiro tema. Vamos falar de economia, vamos falar de legislativo e vamos falar sobre judiciário que legisla, né? Que é a questão aí do julgamento que está acontecendo em torno de alguma substância, se vai ou não vai, né, descriminalizar. E eu quero comentar também sobre algumas coisinhas que o Haddad andou falando na Globo, que tem a ver com a pauta do Lira. A PL das fake news pode ser votada já na semana que vem, veja só, que presente de grego. Depois tá ali o Dilma, com as mãos sujas, aquele é um passado que não existe mais, porque agora o Dilma é o homem dos cataventos. Ele quer que a Petrobras virou empresa de catavento. Inclusive ontem os petistas estavam batendo no peito para avisar que ia ter um mega comercial da Petrobras no intervalo da novela. Imagina qual, né? Ou seja, a parceria Lula-Globo segue mais forte do que nunca. E nesse tópico tem algumas coisinhas que envolvem a Agenda Verde, a Agenda SG, quero comentar com vocês. E se der tempo, no fim, falarei muito rapidamente Lula versus Bolsonaro no quesito eleição e se ainda der tempo, mais alguns assuntos diversos. Sai uma nota interessante explicando por que Lula ainda fica batendo em Bolsonaro. Mas vamos lá. Vejam só, antes de falar da convocação do fotógrafo, eu quero mostrar para vocês a repercussão na imprensa para a gente levantar alguns questionamentos. Felipe Barros fez essa postagem ontem, eu falei, nossa, isso aqui é perfeito. Não preciso nem voltar nos vídeos anteriores para pegar alguns materiais, colocar eles juntos, porque aqui dá para entender. E eu acho que a maioria de vocês acompanhou, viu essa cena em vídeo, viu o que aconteceu, o que despertou na época muitas falas, muita repercussão, e tá ali. Para quem não lembra, eu vou só descrever a cena, vocês podem checar, para você ver que o que eu tô falando realmente foi o que aconteceu. Esse rapaz que tá de camisa amarela, com a bandeira nas costas, creio eu, ele entra na sala e aí ele dá uma pesada na porta de vidro, mas antes dele dar a pesada, ele olha para trás, para ver se o fotógrafo tava atrás dele. Quando ele vê, ele dá uma pesada. Depois tem mais uma galera que tá fazendo a baita confusão. E aí o fotógrafo, né? Tirando várias fotos. Depois o fotógrafo vai ali pro cantinho. Como você pode ver, o cara se aproxima. Inclusive pede, pô, dá uma olhada aí. Deixa eu ver se a minha pesada foi bem dada, né? Mostra aqui, rapaz, tô bonito, viu? Tô bonito. E aí, muita gente se questionou na época o seguinte, rapaz, que história é essa, pô? O fotógrafo tá batendo foto assim, o pessoal tá olhando para ver se a foto ficou boa, se ficou ruim. Esse foi um dos pontos. E o outro ponto que foi levantado foi o seguinte: será que as pessoas, né, no mais alto grau da loucura, a histeria que tomou conta do pessoal, será que essas pessoas que estavam lá depredando, provocando atos de vandalismo, será que elas não se sentiram incentivadas porque tinha alguém batendo foto para registrar este momento, né, da vida delas, momento único, né, quase herói. Talvez o cara se achasse um herói, ou não, o cara vai bater foto. Então, tem que tentar se entender. O fotógrafo precisa explicar. Talvez ele acabou por incentivar, porque tem gente que quer aparecer na imprensa, fazendo coisa certa, coisa errada, ele vê uma câmera, ele quer brilhar. Então, a participação do repórter, eu acho que é de suma importância. Não é qualquer convocação. E aí, dito isto, esta primeira introdução, lá tá aqui a Globo já, né? CPI, convocação de fotógrafo, alvo de bolsonaristas, causa embate em reunião. Fotojornalista foi alvo de uma campanha de desinformação por parte de bolsonaristas. Sentiu o drama já, né, da imprensa, coitadinho do fotógrafo, quase uma vítima da sociedade. Que disseminaram que ele teria participado da invasão. Não foi isso que foi dito. Não foi isso que foi dito. O que foi dito é que ele pode... A presença dele com a câmera, batendo fotos, pode ter incentivado pessoas que queriam aparecer,
Queria aparecer na imprensa. Tem gente que é assim, tanto que tem alguns tipos de crime que você não noticia para você não incentivar. Esse que foi um dos grandes pontos levantados. E vendo o pessoal, né? Batendo, ó. É isso aí, parceiro, deixa eu ver. Ih, tô bonito. Então, acho que desinformação é essa nota aqui da Rede Globo. Incomodou governistas o fato que o presidente da CPI, o Arthur Maia, chama para si a pauta e a postura enfática em se comprometer com o encaminhamento. E na boa, estou surpreso com o Arthur Maia, presidente da CPI. Não dá para falar que ele é um cara de direita, que tá fazendo acontecendo, mas minimamente você vê que ele vem, parece ser um dos poucos políticos na comissão, tirando a turma da direita, que realmente tem um compromisso em buscar entender os ocorridos e não ficar fazendo uma investigação enviesada, como a turma do Lula quer, para falar, olha, meu Deus, olha o que aconteceu, etc. e tudo mais. Parlamentares da base rebateram, afirmaram que a convocação de jornalista que fazia seu trabalho não havia cabimento. Eu acho que tem total cabimento. E aí depois, a Folha de São Paulo solta a nota falando que a CPI convoca o repórter e as entidades protestam. Aquelas entidades que nunca abrem a boca quando jornalistas, comunicadores, influenciadores, produtores de conteúdo, chame o que você quiser. Quando essa turma sofre, vamos falar assim, você já sabe do que eu tô falando. Quando essa turma sofre alguma coisa, essas entidades muitas vezes até batem palmas. Fala, é isso mesmo. Tem que botar pra descer em cima dessa galera. Essa galera aí, propagadora de mentiras, que faz, que acontece. Agora que a CPI chama o coligado, aí eles ficam preocupados. Aí agora a FENAGE aparece, agora a ABI aparece, e aí divulgaram nota em que afirmaram que a decisão abre um grave precedente contra a livre atuação dos profissionais de imprensa. É mesmo? E quando teve lá a CPMI das fake news, que chamou para depor, o pessoal não sabia nem o que era PayPal. Em que perdeu, gente, a CPMI das fake news? Teve alguma denúncia formal que foi apresentada? Não conseguiu provar nada, né? Era só narrativa da turminha. Tá bom, bacana. A convocação, caso realmente seja concretizada, deve ser entendida como uma tentativa de intimidar e constranger não apenas Machado, mas também todos os demais repórteres, fotográficos ou não. Mas quando é com a direita, vocês batem palma, né? E eu acho que neste caso não é perseguição, é para realmente entender o ocorrido, porque as pessoas estavam lá se aproximando dele, para olhar as fotos, né? Apertando as mãos, como se fossem grandes amigos. Vamos continuar. Como falei para vocês, questão das câmeras, Flávio Dino não tá interessado não, viu? Oposição acionou na PGR contra o Dino por não fornecer imagens do dia 8 de janeiro. Vou lá falar com a PGR, etc. Eu queria que tivesse feito igual o Mazis. Rapaz, manda. Você até logo... Pega lá o material. O Omar Aziz deu umas sugestões do barulho. E aí, o Dino já... Ele já inverte o ônus da coisa. Assim, segundo o Omar Aziz, eles são obrigados a fornecer a informação. Obrigados. E eles deveriam acionar a justiça se não quisessem. Neste caso, olha que engraçado. O pedido é para poder enviar. Tá inventando. Não, você não vai poder enviar. Não, ou tentei, mas não deu. Não é assim. Ele tem que... Normalmente, segundo o Omar Aziz, tinha que entrar para falar, não envie. Porque meio que o envio é obrigatório. Você vê como são as coisas, né? Que acontece. E aí, assim como o repórter, assim como o Gonçalves Dias, e assim como alguns outros requerimentos que o PT trabalha para não aprovar, fica cada vez mais parecendo que tem alguma coisa que eles não querem que as pessoas saibam. É o que fica na impressão. O que é que tem nessas imagens que não pode ser revelado? O que é que tem de mais? Meu Deus! É só as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fica lá, não vai tornar do público nem nada. Mas o Ministério da Justiça não quer, né? Tá bem claro. Aí mudando para a CPI do MST, um dos pontos altos da comissão ontem foi uma revelação intrigante, porque vem sendo um nome na esplanada dos ministérios, um dos principais nomes a defender o MST. Toda vez que tem uma invasão, toda vez que tem uma confusão, isso desde janeiro,
Ele é um dos primeiros a aparecer, entrar em campo e falar, não, olha só, o MST não é tão malvado assim, rapaz. O MST é do bem, é do amor, etc. Pera aí só um segundo. Já tinha ligado ali o aspirador de pó, tava ficando nervoso, já ia mandar desligar. Aí já desligou. Mas enfim, eu tô falando do Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Aí, ontem no depoimento do José Rainha Júnior, o José Rainha não falou que esteve com o Paulo Teixeira? E qual o problema disso? Ele não pode se encontrar? Então, poder em tese, eu não encontraria. Só que o grande problema está que este encontro não estava registrado na agenda oficial. O ministro se encontra com um grande líder que invade terras, que foi preso. E aí o ministro se encontra e não está registrado na agenda. O que eles conversaram? Qual era a pauta? Qual é a relação do PT com esses movimentos? Aí diz que a oposição quer saber detalhes do encontro entre o José Rainha e o Paulo Teixeira. O encontro teria ocorrido no início do ano, foi confirmado por Rainha na reunião de ontem, na CPI do MST. Em pesquisa no sítio oficial do respectivo órgão, não fora localizada a referida reunião. É por esse motivo que solicito informações para que o Ministério encaminhe a data correta e pauta e se a agenda realmente aconteceu, diz o documento. Durante a audiência, Rainha foi questionado pela deputada Caroline de Tonti sobre o motivo da reunião. Ela disse ainda que teve seu pedido sobre a pauta do encontro negado pelo MDA. O PT não quer revelar o que conversava com invasores de terra. Fui fazer uma visita ao amigo Teixeira e saber quais seriam as perspectivas da reforma agrária no Brasil. O ministro estava chegando e ficamos mais em uma conversa informal do que objetivamente na pauta. Imagina o que é que eles estavam conversando, né? O que o PT tenta esconder. É o partido das sombras. Eles querem esconder tudo. Anteontem, um dia antes, né? Ontem foi dia 3. Anteontem, o Paulo Teixeira voltou a ser notícia porque ele defendeu de novo. Ele já tinha falado, não foi invasão, foi protesto. Foi a primeira fala dele sobre a questão do MST lá na Embrapa. E tá ali, ó, o ministro minimiza a invasão da Embrapa pelo MST. Paulo Teixeira disse que recentes ocupações devem-se à ansiedade dos militantes por medidas do governo em prol da reforma agrária. Ô, tadinho. Ele já tinha saído em defesa na terça, dia 1, e saiu em defesa mais uma vez na quarta, dia 2. E ele negou ter se tratado de uma invasão. Foi apenas um protesto. A gente foi assim que ele qualificou o evento. Voltando para a CPI do MST, comenta aqui só uma coisinha. Duas notas. Vou ler em sequência já. A primeira é do Estadão. O Estadão repercute assim. Ó. O presidente da CPI do MST oferece hambúrguer ou remédio para a deputada se acalmar. O Zuco, junto à Tabata. A Tabata não, desculpa, a Sâmia Bonfim. O Globo já noticiou depois, né, que no G1, deputada vai denunciar presidente da CPI do MST, a PGR, ao Conselho de Ética por fala machista e gordofóbica. Porque o cara ofereceu um hambúrguer. O que eu quero comentar sobre isso é o seguinte. Quando isso aconteceu, eu até ri. Sabe, eu vi assim, o vídeo até dei uma risada. Mas depois eu parei e pensei, já na mesma hora, falei... Até gravei, falei isso no Talking Show ontem. Falei, gente, é engraçado, mas no final do dia, esse tipo de coisa nunca dá certo. Não dá certo, a gente realmente não pode se empolgar. O próprio Zuco depois reconheceu que pisou na bola, tanto que ele pediu para tirar as falas das notas taquigráficas, que são o registro. E assim, o Zuco, ele mesmo já falou, bom, derrapei nessa. E aí eu só trazer realmente para deixar de reflexão para vocês. Mais uma vez, o próprio Zuco já reconheceu que não é o melhor dos caminhos. A gente não pode seguir por essa linha e falar, não, vamos seguir aqui, etc e tudo mais. Tem coisas que no final do dia só se voltam contra nós. E aí perde a razão. Tinha várias coisas ontem na CPI. Teve outras falas também do José Rainha. Esse grande ponto que foi o encontro dele com Paulo Teixeira. Só que o que acaba indo para a imprensa no final do dia são essas situações. O que acaba indo para a imprensa são essas tretas. Então, a imprensa ela acaba por cobrir o trabalho que os parlamentares fazem. Agora você tem que tentar, pelo menos, dar qualquer tipo de material. A gente tem que tentar focar sempre naquela parte mais importante, que realmente possa trazer informação relevante para a população. E aí, você tem mais algumas coisas?
sobre exatamente isso, né? Sobre o trabalho parlamentar, que a gente vai comentar agora, mas com calma. Com calma. Guarda isso que vai fazer sentido. Mas vamos começar com essa. Ontem, saiu essa nota. No primeiro momento eu até falei, eita, vou comemorar. É porque é uma notícia que eu acho que é positiva. No primeiro momento, quando lê a manchete, TCU arquiva processo que pedia a suspensão do salário de Bolsonaro no PL. Aí tem ponto e vírgula. Caso vai pro TSE. Falei, pô, achei que era boa, mas eu fiquei assim, vai, não vai, não tô entendendo muito bem. Aí eu fui lá, uma olhada no texto. O Tribunal de Contas rejeitou por unanimidade, todo mundo rejeitou. Bacana. E aí a decisão tomada pela Corte, nesta quarta, diz que apenas a Justiça Eleitoral tem competência para analisar o pedido. Por isso, a representação será enviada ao TSE e à PGR. Como o TCU não reconheceu do pedido, não houve análise do mérito da questão. Ou seja, se a PGR entender que a representação tem respaldo, pode fazer exatamente o mesmo pedido para a Justiça Eleitoral. Você vê que é complicado, né? Assim, né? Parece que a batata quente continua. A turma só não quis pegar e abraçar. Não, isso aqui não é a gente que resolve. Isso aí é se for para fazer junto à Justiça Eleitoral. Se a PGR quiser, tá aí de volta, né? Se quiser, tá aí. Tá com vocês. Sabe, até quando você acha que vê alguma coisa, não. A turma insiste. Sempre é uma insistência e algum tipo de confusão contra Bolsonaro. Beleza. Aí, falando da direita, isso daqui é um grande absurdo que tá acontecendo. Tem um youtuber que se diz humorista, chamado Thiago Santinelli. O canal dele, nossa, tem milhares de visualizações, centenas de milhares. É tipo, sei lá, a Bárbara da esquerda. Temos assim de engajamento. Pelo amor de Deus, não vai comparar Cidadão com a Bárbara, né? Esse cara faz um absurdo. A Bárbara, meu Deus, a Bárbara é muito mais engraçada, conteúdo muito mais leve pra toda a família. E aí, veja essa manchete. Hang, tá falando do Luciano Hang, diz que é vídeo em que youtuber simula, né, que ele tá passando dessa pra uma melhor, é brutal. O cara literalmente pega um careca, bota com terno verde, gravata amarela, do jeito que o Luciano Hang se veste. Igual, assim, parece o sósia do Luciano Hang. Pega um taco de beisebol e tome na cabeça. E pei. Tu já imaginou isso? Tu já imaginou se alguém da direita faz isso com o Lema? Faz isso com a Luísa Trajano? Tu já imaginou se faz com qualquer um desses empresários lulistas? Alguém da Faria Lima que apoia o Lula? Tu já pensou se alguém fizer isso? É no dia seguinte, o Uber da Polícia Federal batendo na porta. Ô, rapaz, vamos aqui, esteja preso. Aí a Folha de São Paulo diz que, de acordo com a assessoria de Hang, ele considerou as imagens horríveis, chocantes, brutais e avalia entrar na justiça. Eu acho que deveria, porque é assim, absurdo. Apresentado no canal de Santinelli no YouTube, a cena mostra o rapper Djonga, dando na cabeça dele, né, com um taco de beisebol. É um personagem de terno verde. Personagem, né? Personagem. Fala que é um homem careca, terno verde, gravata amarela, do jeito que o Luciano Hang se veste. Aí, o Metrópolis também comentou sobre o caso. O cara simulou um absurdo contra o Luciano Hang em vídeo e o empresário reage. Aí o youtuber de esquerda afirma que não considera apologia do crime contra bolsonaristas. É uma obra artística. Eles estão acostumados a fazer violência na vida real. Qual, gente? Quando vem o lado de cá encenando, eles já ficam malucos. Aí veja. O caso teve repercussão. Algumas pessoas comentaram. Uma delas foi Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro fez uma postagem onde ele coloca uma foto que eu não vou colocar aqui, porque não dá, porque eu não sou de esquerda, mas que é a foto que o próprio Santinelli montou, uma apresentação dele lá, que tá com uns objetos na mão, e depois colocou vários tweets antigos do Santinelli. Aí como é que a imprensa repercute isso? A fúria de Eduardo Bolsonaro contra comediante. Tu lê isso, tu pensa que pronto, olha lá, os bolsonaristas não aguentam piada? Já querem perseguir? Olha, Thiago Santinelli tem show de comédia intitulado Antipatriota. Esta nota
Assim, não precisa nem ler o conteúdo, vem na mesma linha das outras. Você acha que essa manchete é adequada? Você tá entendendo que essa Giovanna Fraguito que escreveu essa nota, ela tá relativizando o que aconteceu com o Luciano Hang? O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais nesta terça para protestar contra o comediante roteirista. Olha, já ganhou mais títulos da Veja. O humorista costuma criticar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas pautas da extrema-direita. Na noite de segunda, ele publicou um vídeo de show de comédia antipatriota. É muita comédia. Muito. Nossa senhora. Você pega um cara igualzinho o Luciano Hang, pega um taco de beisebol, bate, desce um líquido vermelho no chão, corta assim, ele toma. É muita comédia. Mas nossa, como é que a gente no Rio, né, gente? Com 1 hora e 48 minutos de duração, Santinelli remonta momentos das manifestações que viraram meme. Nossa, super meme. Eduardo criticou o comediante utilizando publicações antigas do seu perfil no Twitter e parte do espetáculo... agora veio. E parte do espetáculo em que ele supostamente incita coisas contra o Luciano Hang. E aí tá ali a fala do Eduardo. Thiago Santinelli é um suposto comediante que vive de pregar ódio aos conservadores e desejar coisas piores ainda para Bolsonaro, incluindo rindo do que o Adélio fez. Agora lançou um clipe onde apronta com o Luciano Hang. E essa é a repercussão da imprensa. A mesma imprensa que tá chocada porque convidaram o jornalista da Reuters. Cedo ou tarde vai acabar tendo uma CPI dos jornalistas, né? Porque... isso aqui não é jornalismo. Isso aqui é um desserviço contra o país. Aí você vê como as coisas estão cada vez mais absurdas. Suzana Vieira celebra ter feito peça sem Rouanet e gera polêmica. Não usar dinheiro, não mamar nas tetas do governo é polêmica. Veja como são as coisas. É o país dos picanheiros. Ao fim da peça, após os aplausos, Suzana disse que a montagem foi feita sem dinheiro da Rouanet e apenas com recursos dela e do produtor. Parte da plateia aplaudiu, mas uma espectadora protestou. Viva a Lei Rouanet! Também sendo apoiada. Suzana do palco respondeu. Alguém gritou Viva a Lei Rouanet? Deve ser artista. Deve ser, coisa de artista, né? Porque hoje artista e petista é a mesma coisa. Só tá interessado em botar no bolso. Passar pano pro Lula. Artista também aqui, ó. Turma do Chico Linguiça. Tá aí utilizando da estratégia velha do Mamãe Falei de ir para locais cheio de esquerdista, caçar confusão e depois se vitimizar. Eu fui expulso. O que fizeram comigo? Isso aqui, aquilo outro. Como se ninguém no Brasil soubesse o estado da sua... Nossa, ninguém sabia. Descobrimos ontem que as universidades estão tomadas por esquerdistas que não têm nenhuma vontade de discursar. E estão lá, só ganhando espaço. Toda hora é uma confusão que eles procuram para se colocar em destaque na imprensa. E estão conseguindo. Eu vi assim... Quando você vê essas coisas no Twitter, gente, nem dá bola. Porque não tem interesse em resolver nada. É o denuncismo puro, sabe? Não vai para lugar nenhum. Tanta coisa a ser feita, tanta coisa, mas a turma só quer lacrar nas redes. Aí você vê. E aqui eu volto. O que eu estava falando sobre atividade parlamentar. A imprensa acaba cobrindo. Isso daqui não é a primeira vez que o Nicolas vira notícia, e notícia positiva. Parabéns, Nicolas, desde já. E parabéns pelo quê? Eu vou ler a manchete, ó. Nicolas Ferreira pede para o Ministério Público investigar o uso de jatinho da FAB por ministro de Lula. Isso daqui foi a denúncia que foi o próprio Estadão que levantou. O Nicolas também representou contra o Juscelino, que foi quem tinha levantado... Uma das coisas que ele levantou foi o Metrópolis. E o Metrópolis repercutiu. Então a imprensa acaba por repercutir as ações. E tem muita coisa que pode ser feita. Isso daqui tem muito mais utilidade do que a turma do MBL, que está tentando chamar atenção, ganhar engajamento. Eu acho que é isso daqui que a gente espera os deputados. O Ministério Público vai fazer alguma coisa? Eu não sei, mas acho que o que está nas mãos do Nicolas é isso aí. É pelo menos fazer uma representação. A gente comentou isso aqui ontem, não vou repetir, mas foi aquela história dos jatinhos, estão pegando muitas vezes sequer tem agendas, né? E os ministros usam aos finais de semana para visitarem suas terras natais. Mas vamos continuar. Falar um pouco da Haddad, do Lira, Pachecão, Judiciário também. Só que antes, eu tava passando no Twitter
Essa notícia aqui eu vi sendo postada pelo Leandro Ruschel. Eu falei, rapaz, aí, eu não acredito. O que é que está acontecendo com o Brasil? Proprietários e locatários são surpreendidos com desapropriação de prédio em Magé para abrigar a administração municipal. Edifício foi construído pela iniciativa privada para abrigar salas e lojas. Prefeitura disse que declarou utilidade pública no prédio por ser um imóvel com acessibilidade. O empresário vai, pega o dinheiro, investe, faz um salto de fé porque pode dar errado, tem dor de cabeça, vai lá, acompanha a obra, pega o carro, vai no lugar, vai no outro, monta projeto, vê como estão as coisas, vai tocando aqui, acolá, etc, tudo mais. E aí começa a montar um prédio, começa a prospectar clientes para vender, alugar salas, e o pessoal ali começa a investir, investindo no sonho. Muito profissional liberal, às vezes um médico, um dentista, um psicólogo, começa a fazer adaptações nas salas como fizeram, advogados, comércios começam a, sabe, aparecer, comércios esses que vão trazer o dinheirinho para botar comida no prato de cada família. Aí chega a prefeitura com tudo pronto, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Aqui é o Brasil da picanha. Perdeu, irmão. Perdeu. Tô nem pro teu esforço, não. Peguei o prédio pra mim, porque tem acessibilidade. É. Aí a prefeitura diz, não, é porque a gente vai economizar dinheiro. Ué, e as famílias vão fazer o quê? E quem depende disso? E quem alugou? E todo sonho? É uma vagabundagem esse país que tá acontecendo. Isso daqui, rapaz, olha, é uma vagabundagem. Isso daqui eu nem meço as palavras. É uma vagabundagem o que tá sendo feito aqui. Utilidade pública. É o Brasil. É o Brasil, assim, tá inacreditável o que tá acontecendo nesse país. Se isso daqui não é comunismo, não sei o que é, porque comunismo é assim, né? Não tem mais propriedade privada. O governo vai e pega. Vai e pega. Aqui vai ter compensação. Fica esperando a compensação. Aí, eu trouxe essa nota. Falei que a gente ia falar do Haddad porque é um tema muito similar. Propriedade privada. Lá estava Haddad com seus amigos da Globo News, né? Essa relação do luloglobismo, que você já conhece muito bem, pra, sei lá, né? Não dá pra fazer ontem, tá precisando aparecer na imprensa, né? Pedir ajuda pra Globo, só tem amigo, chapa branca, meu Deus, chapa branca tava bom se fosse chapa branca, é chapa vermelha. Aí tá ali, discussão sobre imposto de herança internacional, e o Brasil tem uma das menores taxas, com média de 4%. Aí, o que a Haddad faz? Ele pega adjetivos pra tentar criar uma cortina de fumaça. Porque é como se só bilionário tivesse caso. Porque ele fala assim, ó, bilionários não querem pagar imposto, mas o Estado precisa sobreviver. Ué, mas tu já viu? Quer dizer, então, que os problemas é só sobre bilionário. Imposto de herança é só bilionário que paga. Tu consegue entender como são as coisas? O Haddad pega um assunto, aumentar imposto. Vou aumentar imposto. Eu agora vou colocar... Ó, é tão absurdo que é assim, ó. Pô, todo mundo tem casa, né? Todo mundo tem casa. Se eu falar que eu vou botar imposto de herança e todo mundo tem casa, todo mundo vai ficar maluco. Porque todo mundo quer deixar uma casa pro filho, pro neto, pra qualquer pessoa, pra família, né? Trabalhou às vezes 50 anos pra poder ter uma casa. O que eu vou falar? Já sei. Vou falar dos bilionários. Porque bilionário, o pessoal tem raiva. Porque tem muito dinheiro. E acho que tem que dar dinheiro mesmo. Assim, eu vou botar imposto de herança porque os bilionários não estão pagando nada. Aí o cara, o cara que assiste a Globo News, ele não pensa. Ele não pensa. Porque quem pensa não assiste a Globo News. Ele não pensa, ele fala, pô, né, bilionário, o Haddad, deve ser herança do bilionário. Não, isso aí, Haddad. Bota herança nos bilionários mesmo, tira tudo. Mal sabe, né, que vai vir pra todo mundo. Imagina, é inacreditável. E não tem um jornalista pra perguntar, ô Haddad, e a classe média não tem residência, não? E o pessoal de classe média baixa? E o pessoal que é pobre, tem pobre que tem casa nesse país, graças a Deus. Todos deveriam ter, graças a Deus, para que o pobre cada vez possa ter mais casas melhores. Essa turma vai pagar também, né? Esse é o Haddad, esse é o Lula, é o misto imposto. Aí, olha que engraçado, o Haddad tá doido pra ganhar dinheiro. Doido pra achar dinheiro perdido por aí para poder pagar as contas do petismo. E aí a Folha de São Paulo nos conta que a Caixa vai repassar 12 bilhões ao Tesouro após constatar erro
em depósitos judiciais e abre auditoria. Olha que engraçado, pai. Quando a Caixa erra na era petista, erra e descobre que tem dinheiro sobrando. Eita, apareceu aqui 12 milhões. Tome 12 milhões, Haddad. Tome 12 milhões. Achamos o erro aqui. Rapaz, o Haddad é um cara de sorte, viu? Competente e de sorte. Ainda falando de imposto, eu vi essa nota aqui, eu até fiquei pensando, rapaz, se eu tivesse escrito essa nota, não tinha como sair mais igual em determinado momento. Eu falei, bicho, até o que passa na minha cabeça de argumento às vezes, esse rapaz aí que escreveu, esse Everaldo Maciel, utilizou. Fiquei surpreso. Tem uma hora que eu falei, ele dando exemplo do ovo, a gente chega lá. E ele fala assim, ó, alterações da reforma tributária no Senado podem causar mais dúvidas. É mesmo? Quem poderia imaginar? Aí ele já começa na voadora. Uma poderosa coligação de fatos e interesses promoveu assodamente e mediante manobra de interpretação regimental, porque o Lira não seguiu o rito, né, como deveria ser, o tempo de quando você apresenta o texto, para você votar o primeiro turno e depois para votar o segundo. O Lira não tá nem aí. Esquece o regimento. Daí foi o que foi feito para aprovar na Câmara o substitutivo da PEC 45. Aí no segundo parágrafo ele dá outra voadora. Essa coligação petista, né, que teve apoio do PT e empresários petistas, envolveu um robusto financiamento empresarial a estudos, pareceres e peças de propaganda. Não é possível. Quer dizer que empresários petistas, né, que fizeram L, investiram dinheiro para fazer propaganda em prol da reforma. O problema é se fizer contra, né? Contra a agenda do PT. Aí é Polícia Federal, depoimento tipo a PL 2630. O livramento de importantes setores da economia da sujeição certamente elevada à alíquota padrão, também qualificada como maldita, do novo imposto e consequente remoção de restrições da proposta, e às vésperas da votação do substitutivo, a liberação de 8 bilhões e meio de emendas parlamentares dotada de forte poder de convencimento, tudo isso combinado com desconhecimento da matéria por parte da ampla parcela da sociedade brasileira. Alegou-se em favor da proposta a redução da litigância, né? Menos judicialização, menos casos, vai ficar mais simples. Agora o sistema tributário brasileiro vai ficar simples. Qualquer pessoa vai entender. Será? Se o capítulo tributário da Constituição de 88 dobrou o número de palavras em relação a 67, o substitutivo consegue a proeza de elevar essa relação para cerca de 3,5 vezes. Está maior do que nunca. Essa constatação nos habilita a postular um registro no livro de recordes do Guinness. Cada palavra nova é uma fonte potencial de litígio no moroso processo tributário brasileiro. Então, assim, prometeram simplicidade. Vem judicialização. Sem pretender esgotar a identificação de virtuais novos litígios, tome-se a proposta de criação de um imposto seletivo a incidir sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei. Sal, açúcar, margarina, gordura, refrigerantes, por exemplo, estão incluídos entre os que fazem mal à saúde. E aí, faz ou não faz mal à saúde? A partir de quantas gramas de açúcar faz mal? Porque eu falo assim, né? A discussão agora é gramagem. Até 25 pode, não pode 60. E aí vai ser quanto? E os produtos como ovos, com avaliação mutável em relação aos malefícios da saúde. Por exemplo, que eu já usei uma vez, falei, rapaz, você assiste a Rede Globo, hoje ovo faz bem, amanhã ovo faz mal. Você não sabe. E aí, faz bem ou faz mal? Quem que vai decidir? É o Lula? Plásticos, combustíveis fósseis, extração madeireira e, por sua presumida responsabilidade no aquecimento global, a atividade pecuária e produção de cimento, aço, por exemplo, devem ser tidos como prejudiciais ao meio ambiente? Sim ou não? Receio que não haverá regramento capaz de prevenir contenciosos. É proposta a criação de vários fundos de natureza compensatória ou não, sem clareza quanto à fonte de financiamento e aos critérios da partilha. E ele coloca entre parênteses, né? Aumento de carga tributária ou endividamento público, né? Porque ele fala da fonte. Fonte de financiamento, vai vir de quê? Vai aumentar imposto? Ou vai aumentar a dívida?
Estudos são previsíveis danos à coesão federativa. Resta esperar que o Senado examine e corrija essas e muitas outras inconsistências. Será que vai? No que depender de mim, pelo menos o imposto do pecado vai ter algum tipo de mudança. Em termos do IVA, mais um estudo foi feito. A turma do MB, que é um instituto lá uma entidade do governo de Goiás, fez a matemática. O Hélio Figueiredo tá nessa matemática aí, e eles chegaram que vai precisar de uma alíquota, do jeito que tá mais ou menos sendo colocado, de 29%. Ainda tem outros impostos. Pouquinha coisa, né? Vamos ver como é que vai ficar pro setor de serviços. Como é que isso aí vai gerar, né? Vai repercutir no bolso das pessoas na hora de fazer as suas compras, pagar, né? Para uma comida no restaurante, etc, tudo mais. Ainda falando de questões legislativas, a gente vai voltar para o Senado daqui a pouquinho, falando da outra pauta. Mas antes, como disse para vocês, o PL das Fake News deve voltar já na semana que vem, pelo menos é o que diz o Estadão. A decisão se ele volta ou não na semana que vem vai ser tomada na dia 8. Terça, dia 8. Que tá ali, ó. O texto prevê, vai voltar pela terceira vez. Olha que bacana. O texto, olha o que o Estadão quer destacar. O texto prevê pagamento de direitos autorais por conteúdos audiovisuais publicados em plataformas digitais e uma remuneração a ser paga pelas empresas de tecnologia a veículos da imprensa. Impagável. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem muita rede social que, bicho, não paga nada, porque ali, o pessoal só vai lá e posta, o pessoal pega as músicas e coloca. Não, mas tem que pagar. Tô achando que a gente vai chegar no dia que as redes sociais vão bloquear tudo, viu? Ninguém vai poder botar música, vai ser um monte de vídeo seco, então música sem direito autoral. Mas a turma aí tá na insistência. A nova tentativa deve ocorrer na próxima quarta, dia 9, né? A votação. A decisão sobre a data deve ser tomada na reunião de líderes, na terça-feira, dia 8, com Lira. A estratégia é votar o regime de urgência e o mérito do projeto no mesmo dia. Representantes de empresas de comunicação e artistas, eu nem li outro, né? Além da audiovisual, uma remuneração a ser paga pelas tecnologias a veículos de imprensa, né? Dá dinheiro para a Rede Globo. Representantes de empresas de comunicação e artistas negociam reuniões com Lira para o início da semana que vem. Lá vai a Globo para garantir que não vai faltar nada. Artistas como a cantora Marisa Monte. Opa, deixa eu ver. Na hora que o microfone eu bato assim, ele desconecta. Esse tempo tá meio ruim esse cabo. Tenho que comprar outro braço desse aqui no final do dia. Artistas como Marisa Monte se programam para chegar a Brasília no dia seguinte e querem se reunir com Lira na terça-feira, dia 8. O projeto que permite a remuneração de artistas e de veículos jornalísticos é o PL 2370 de 2019, de autoria da Jandira Fegali, do PCdoB, e relatado pelo Elmar Nascimento, do União Brasil, que acabou de emplacar o seu ministro, Celso Sabino, para ficar feliz da vida. Então, parece que União Brasil aí, agora que tem seu ministério. Marcos Pereira, que tá louco. Marcos Pereira já deu uma banana pro Tarcísio. Marcos Pereira já basicamente falou pro Tarcísio: tá achando ruim? Vai embora. Falou isso. Tá se preparando aí para entrar no governo, não só com colocar o seu ministro, mas o Marcos Pereira quer apoio para ser o presidente da Câmara em 2025, seu sucessor do Lira, e deve se encontrar com o Lula. Você até anota, acho que no Capelli ou foi no Guilherme Amado? Foi Capelli, Guilherme Amado, ou foi no Metrópolis, ou Igor Gadelha. Saiu na coluna um dos três, falando que o Marcos Pereira vai se encontrar em breve. O Marcos Pereira já trabalhou a favor do PL 2630 lá atrás, e pelo visto vai entrar em campo, até porque tem a TV também, né, Record. Record deve estar em busca também do jornalismo profissional, do apoio das redes sociais. Só catástrofe. Por outro lado, quando você olha lá para fora, o Canadá aprovou uma lei similar. Tem que pagar o jornalismo profissional. E aí a Meta bloqueou notícias. Não vai botar não. Por causa de lei sobre editores pagantes. Ninguém pode postar agora notícia. Instagram, Facebook, não pode. Pode não. Não vou pagar. Não pode. Não vai ter link. Pronto. Resolve. Chora agora. Agora chora. Agora chora. Eu espero que faça a mesma coisa. No Brasil, eu espero que faça a mesma coisa. A Globo não merece ganhar
R$1. R$1. O que o Lula tá fazendo e a turma da esquerda para garantir gordas verbas para a turma da Rede Globo, isso é um absurdo. É um absurdo. Outra coisa que parece ser um absurdo é o Poder Judiciário legislando. E quem diz isso dessa vez foi o Pacheco. Ontem, o Brasil ficou surpreso. Óbvio, né, gente? Foi uma defesa de mentirinha. O Pacheco jamais vai realmente defender o Senado, Não, jamais. Aqui foi só pra fingir que ele é brabo. Ele é brabo, né? Falar, estou lutando pelo Senado. O Pacheco falou que é um equívoco grave que estão fazendo. Não pode judicializar. Não é para resolver por vias judiciais. E tá ali, ó, segundo o Pacheco, a discussão sobre alteração de lei que trata das punições para quem usa, né, as substâncias do mal, cabe exclusivamente ao Poder Legislativo e não ao Judiciário. De acordo com o presidente do Senado, há uma intromissão da Corte Suprema nas decisões do Congresso Nacional. Além desse julgamento, o Pacheco também citou a decisão da Corte, que determinou a constitucionalidade do Piso Nacional da Enfermagem no início de julho. Segundo Pacheco, a questão lá, né, sem uma discussão no Congresso Nacional e a criação de programas de saúde pública poderá ser uma decisão nociva para a sociedade brasileira. E aí o Pacheco depois foi além e falou o óbvio, mostrando o absurdo com duas perguntas. Não pode, o cara não pode ser preso. O cara tá lá usando, não pode ser preso. Não é para ser preso, ele só tá usando. E o Pacheco fala assim: se permitir ou deixar, né, o uso pessoal, de quem que o cara vai comprar? Não, o cara não é o vendedor. O cara que tá usando, ele tá usando como? Ele comprou de quem? De um cara, né, do mal, que pratica um crime gravíssimo, equiparado a hediondo. E aí o Pacheco desmonta tudo que está sendo colocado. Eu falei, rapaz, não acredito que o Pacheco conseguiu falar isso. Duas perguntas óbvias, tá? Ah, não sei o que, é porque ele não vende, ele tá usando. Tá, e ele tá usando como? Ele comprou, né? De pessoas que cometem crimes equiparados a crimes hediondos. É isso que está sendo colocado na mesa? Talvez seja até pior do que a gente está imaginando. Porque, segundo o Estadão, quando o Fausto Macedo, ela cobre muito bem o mundo jurídico. Essa matéria da Pepita Ortega, que está sempre escrevendo diariamente, para contar alguns bastidores. Falando que um dos ministros indica que a discussão é o início para liberar outras coisinhas. Se tá ruim agora, ih, rapaz. É só o início. É só o início. Aí, a turminha do consórcio, repórter Renato, né? Renato Souza. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que só o Congresso pode descriminalizar, né, o uso. O parlamento teve 17 anos para fazer isso, mas preferiu fechar os olhos para milhares de presos com pequenas quantidades. Ué, não fechou os olhos não, é porque as pessoas concordam que o jeito que tá bom. Tem gente que quer que arroche ainda mais a lei, que seja mais punitiva, mais dura. Você vê como são as coisas, né? Não mudou do jeito que a gente quer, então é isso mesmo. Agora, vocês já imaginaram se a Suprema Corte tivesse 11 ministros super conservadores, ultra conservadores, da super máxima direita, e aí realmente pesasse, mas com força em toda essa situação, será que a imprensa tá batendo palma? Se o Poder Judiciário faz o que eles querem, é palmas. Se não faz, eles reclamam. Isso se chama hipocrisia, incoerência. Não dá pra ser assim, bicho. Não dá pra você defender só quando a coisa lhe agrada. Só que é isso que a imprensa faz o tempo inteiro. É por isso que o Brasil não vai pra lugar nenhum, porque é apenas os interesses da própria classe. Enfim, vamos continuar aqui falando mais alguns absurdos que envolvem o PT e tudo mais. Vou até começar por esse aqui, ó. Vou botar esse daqui. No dia de ontem, já 9 da noite,
vem Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, avisar. Essas daqui são aquelas verbas que... Quem foi que levantou a matéria, rapaz? Foi a Folha de São Paulo, não foi que mostrou quanto a Globo tava ganhando? Acho que foi a Folha, foi isso, mas foi a Folha. A Folha falou lá atrás assim, ó, a gente só pode contabilizar o dinheiro que vem sendo dado via ministérios, porque o dinheiro das estatais, dos bancos, etc, esse dinheiro não aparece, não tem como você achar ele. Aí, toda vez que você assiste, né, a Petrobras na TV, o Banco do Brasil, tem a certeza, né, que é o Dilma dando aquele apoio pra Globo. E tá ali, ó, Jean Paul Prats, daqui a pouco no intervalo da novela, celebrando, eita. E a Globo, ó, o sorriso aqui, ó, de canto a canto. Aí tu vai ver, né, assim, rapaz, por que a Petrobras precisa colocar um comercial no intervalo da novela? Pra quê? A Petrobras, ela não tá competindo, ela não tá vendendo um produto, tipo, sei lá, uma varejista. Não vai mudar nada, ela não vai ganhar mais ou menos dinheiro, não vai mudar nada. E o governo tá reclamando que não tem dinheiro. Então aqui podia ser um bom item para economizar, né? Propaganda Petrobras. Se fosse Banco do Brasil, você fala, não, Banco do Brasil, Caixa, tem outros bancos, né, que competem com eles. Mas Petrobras é basicamente um monopólio. Sabe, assim, o que tá sendo colocado aqui em campo, sabe? Você fica perguntando pra cá uma propaganda. Aí você pensa, não, vamos aqui ver, né? A Petrobras falando, sei lá, sobre petróleo, algo assim, não, porque a Petrobras agora virou uma empresa de cataventos. Tá ali, olha os cataventos do Lula. Há 70 anos inovamos, crescemos e nos transformamos junto com o Brasil. Agora, queremos colocar a nossa energia para liderar uma nova jornada, a da transição energética justa. E eu comecei a entender outras coisas do porquê o PT quer tanto transição energética. Hoje você não entender. Em números, em dinheiro, que vale mais do que qualquer tipo de informação. Para criticar, aí eu volto aqui. O comercial não só fala de transição energética, como fala de diversidade, inclusão, nossa, respeito. É aquele comercial 100% identitário. O woke não tem o que falar, né? É a cara do Lula. E ela vem, a Gringa Brasília, esse perfil que eu tanto gosto de acompanhar para ver as críticas que a esquerda faz junto ao Lula. Ela fala, rapaz, que tristeza. A Petrobras, que tinha o potencial de se tornar uma das 10 maiores petroleiras do globo, com esse governo Lula, está reduzida a vomitar a pauta do clima e ESG dos americanos. O Lula é o vassalo do Biden. Felizmente, meu avô, Oswaldo Costa, que lutou pelo petróleo é nosso, não está aqui para presenciar essa desgraça. Petrobras reduzida a catavento. Ontem, no meio de pesquisas, estava fazendo encontro um lobby documento chamado Brasil Sem Carbono. No final da página, nota no meio dos patrocinadores, estava a Shell. Vocês entendem o que está acontecendo ou vão continuar se passando por idiotas? Ela não está fazendo essa pergunta para a direita. Ela está perguntando isso para a esquerda. Até quando vocês vão continuar sendo enganados pelo PCO, pelo Brasil 247, pelo Rogério Nitablian? O Lula é um entreguista, é um traidor, está destruindo a Petrobras. E quando ela fala do avô dela, eu não conheci o avô dela, mas já li algumas coisas. Eu trouxe para vocês no mês de junho aquela CPI dos Rockefeller, que olhava o cacau que a Esso e a Shell estava dando para o jornalismo nacional para promover a agenda deles, e o repórter Esso estava abafando a campanha do Petróleo é Nosso. Saiu, quem fez a maior cobertura na época foi o Semanário, que realmente é o avô dessa menina. Você vê que no passado, a esquerda realmente estava preocupada com o interesse nacional. Hoje, Jean Paul Prats está coladinho na Shell. Ele foi ainda junto com o Mercadante. O BNDES virou um banco de financiamento verde. Aí, em torno dessa questão ESG, então eu acordei hoje de manhã, né? Falei, eita. Olhei assim, eu falei, uai. Olhei ali, falei, aquela ali é foto de Bolsonaro, arroba de Bolsonaro, tá verificado. Esse menino sou eu, viu?
Olha aí, eu quase vesti o mesmo terno hoje pra falar assim, olha, olha nós. Fiquei feliz, eu quero colocar o vídeo. Acho que eu tô direito de compartilhar minha alegria com vocês. E, obviamente, eu jamais estaria aqui se não fosse por vocês, né? Se não for vocês assistindo todo santo dia, me fazendo companhia, eu acho que eu não estaria aqui. Acho que eu não seria anotado. Então, compartilho isso daqui com você, né? Sei lá, 10% meu, 90% de você. É porque 90% é dividido, né? Todo mundo junto cria 90%. Eu sou um que mais tem ações concentradas, né? E os 90% divide entre vocês. Cada um tem um 0,01%. Só que a união faz a força. Então, muito obrigado, gente. De coração mesmo. Isso aqui anima meu dia. São essas coisinhas aqui que, sabe, dá aquela alegria de falar, velho. Acho que estou fazendo alguma coisa útil. Acho que as informações que vêm trazendo em vídeo são úteis para alguma coisa. Lá vai Bolsonaro. SG. Meio ambiente ou outros interesses? Tire suas conclusões. E aí a imprensa vai reclamar? Reclama a imprensa. Eu trouxe a matéria de vocês. Ó. Eu estou comentando a nota da Folha de São Paulo. E antes tem outra notícia também que é do Globo. Vai lá. Reclama aí. Reclama. É minha forma de me blindar, né? Mas chegando nesse ponto, ESG. ESG, por que eu coloquei isso só para aparecer e agradecer vocês? Não. Algo a mais. Começamos a falar de Petrobras. Transição verde. Está 100% na agenda ESG. Aí veja essa manchete. Petrobras corta 76% dos empregos no Nordeste e diz que redução é parte de plano estratégico. Isso aqui foi ao longo dos anos. Vocês acham que neste momento é mais importante focar no ESG ou é mais importante focar em geração de empregos? Não é criar emprego por criar, mas é fazer a empresa crescer, novos poços, né? Começar a explorar a margem equatorial, fazer realmente a empresa crescer, contratar mais técnicos, empresa robusta. Não. A preocupação do Lula é CSG. Não é um contrassenso? Diz que está preocupado com o pobre, mas quando você vai olhar, a Petrobras segue, né, perdendo empregos. 76% a menos no Nordeste ao longo dos últimos anos. Eu acho que o caminho ESG não é o caminho que vai resolver esse tipo de situação. E eu falei para vocês que eu acho que a gente vai começar a entender por que o PT quer tanto trabalhar essa questão energética de uma forma muito mais simples. O PT começa a lotear Petrobras e indica assessor de deputada para uma subsidiária. Qual é a subsidiária? PBio. Deve ser Petrobras Biológica, Petrobras Bioma, sei lá, PBio. O PT montou uma força-tarefa para... Petrobras Biocombustível S.A., PBio, pronto, tá ali o nome. Numa ofensiva que visa ocupar cada vez mais espaço da estatal. Essa subsidiária é pilar da estratégia de descarbonização da Petrobras. Sente o drama. Pô, pilar. Então, significa que vai ser essa área que vai crescer, que vai expandir nos próximos anos. E que entra obra também, que entra investimento. Vocês lembram do passado, né? Vocês lembram do que o PT já fez no passado com a Petrobras, né? É esse caminho. Aí eu fiquei pensando, como é que o PT vai conseguir sair construindo um monte de coisa, comprando um monte de refinaria, sabe? Um monte de coisa. Depois de tudo que aconteceu no passado, fica meio difícil, né? Eu falo, não, já deu errado, PT. Não, isso aí não queremos mais. Porém, se você vem com um novo discurso, não, agora a gente vai fazer catavento. Vamos fazer catavento. Um monte de catavento. Nossa, catavento pra tudo que é lado. Vai ser o símbolo nacional, o Brasil dos cataventos. Então, ganhar um catavento de brinquedo para gerar energia. E o PT tem uma justificativa boa, né? Pra fazer um monte de obra, porque ele tá fazendo um monte de catavento. Aí eu falei, pô, é bacana. Aí não vai ser aquela coisa, ah, não. Porque ainda que o pessoal fale, não é pra fazer obra, porque as obras do governo... Mas alguém precisa fazer algo para cuidar do planeta, para cuidar do meio ambiente, porque a iniciativa privada não vai fazer. Eu falei, pô, isso daí começa a fazer algum sentido, né? Aí, enquanto não tem emprego para pobre, que é o 76%, o pobre não tem. Mas os altos cargos, tudo petista. E os altos cargos,
estão ganhando novos cargos. O Conselho da Petrobras quer criar cargo comissionado de até R$90 mil por mês. E Maria, como é bom ser petista! Os cargos seriam de livre nomeação e a remuneração definida pelo próprio Conselho. Também foi encaminhada uma demanda para que a estatal pague curso. Ó, paga curso. Vai ter curso também, gente. Curso também, Maria. Aí já tem um esqueminha ali dos cursos. Aí vocês perguntam, mas é só para aprender? O curso é só para aprender? Quanto aos cursos, seus aliados informam à CNN que se trata de algo para ajudar no grande projeto da estatal, que é promover a transição energética. Você tá vendo como esse negócio de transição energética justifica o mundo? Não, a gente vai gastar dinheiro aqui porque vai fazer transição energética. Não tem que fazer tudo, tirar do zero. Não, o planeta vai pro saco. Temos que criar cargos para pagar R$90 mil por mês, porque transição energética. Tudo é transição energética. Você tá vendo como é, né? Porque se fizer igual, eu falei, ih, rapaz, o petrolão tá voltando. Agora é transição energética. E mais uma vez o PT achou um jeito de colocar, né? De fazer a Petrobras brilhar. Será que eu tô muito louco pra pensar isso? Eu não sei, acho que não. Aí, se liga. Vê essa postagem. CVM aprova a proposta da B3 para medidas de diversidades em companhias abertas. A gente já tinha comentado por alto. E acho que tem tudo a ver com essa questão da Petrobras e a agenda SG. Renato fala assim, ó. A B3 aproveita o seu monopólio por ser uma bolsa de valores, controla os seus clientes, no caso, as empresas listadas, e influencia no regulador que é a CVM. Este ato de prevalecer-se de seu papel econômico e posição para promover uma determinada agenda demonstra uma possível prática de lobby e conflito de interesses. Isso deveria ser alvo de investigação por parte do CAD e o Congresso deveria pedir explicações para a CVM, pois exercer tal pressão administrativa, pressionando as empresas a aderirem à regra por meio do pratique-se ou explique-se, sem consultar os agentes de mercado, é completamente irrazoável. A fuga da racionalidade está transformando o mercado de capitais e o financeiro em ferramentas político-ideológicas, pois não deveria contratar executivos por opções pessoais, e sim pela capacidade técnica. E é o que está acontecendo. Várias mudanças no conselho, porque o conselho é o capitão do navio. É quem vai, ó, dar a direção que o barco vai navegar. Você colou no conselho, o resto está resolvido. E o PT agora quer criar novo cargo para os assessores dos conselhos, para estar ali, ó, do lado, tomando curso, transição energética. Vocês já viram esse filme, gente? Vocês sabem onde ele vai parar. Deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Remostrar. No vídeo do dia 29, ou foi no vídeo do dia 30 de julho, eu trouxe esse tweet aqui também do Renato. Rumo prepara oferta de ações de 5 bilhões. E ele falava, chuva de coincidências. A Rumo é a empresa dona do monopólio ferroviário brasileiro e seu principal acionista é Rubens Ometo, membro do Conselhão de Lula, um dos maiores doadores do PT e um dos primeiros empresários a reunir-se com o governo atual. Será que Ometo tem interesse em deixar o projeto da Ferrogrão no papel, né? Não sai, fica aí, fica, enquanto ele expande a malha ferroviária de sua empresa? O Rubens Ometo a empresa dele talvez seja a maior do país, quase um monopólio, a Rumo. A Ferrogrão é uma negócio de concorrente, é ruim, viu? Quantas ONGs recebem recursos financeiros do seu conglomerado só para dizer que o projeto da Ferrogrão é uma agressão ao meio ambiente? E aí, eu comentei isso no vídeo, dia 29 ou 30, trazendo o comentário da Raquel Landim, e eu falava todo o mal e o bem que o PT pode fazer quando está no poder, comentando de algumas coisas. A Raquel Landim falava como o governo pode criar dificuldades na hora de, inclusive, sei lá, liberar uma licença para uma obra, etc. Aí a Raquel Landim citava obras, uma ferrovia, não vai deixar a ferrovia sair do papel. O governo pode fazer isso, né? Pode deixar, pode não deixar, depende. Aí pense nisso. Aí eu falava nesse contexto, a Raquel Landim falava disso daí, que o governo ia fazer isso para colocar pressão contra empresas para forçar que o Guido Mantega
se torne presidente da Vale. Tu já imaginou tu criar problema para empresário só para tu emplacar teu amigo? Aí por que eu tô relembrando isso? Porque ontem o Lauro Jordim soltou essa nota. Lula, Ometo e a Vale. Rubens Ometo, controlador e presidente do Conselho da Cosan, se reuniu mais cedo com o Haddad e 3 horas da tarde será recebido pelo Lula. Os assuntos das conversas giram em torno de quê? Investimentos em energia renovável, transição energética, a Petrobras precisa de um parceiro, né? Descarbonização e logística ferroviária. Somente em 23, a Cosan está investindo 15 bilhões nestas áreas. Com Lula, um tema a mais e não menos importante estará na pauta: a Vale. A Cosan é dona de quase 5%, 4,9% da mineradora e aposta muito no negócio. Lula, por sua vez, quer enfiar Guido Mantega na presença da empresa. E será que o Guido... Não, Guido não. O que o Lula e o Ometo conversaram ontem, hein? Se eu for falar o que tá na minha cabeça, vai dar ruim. Então, deixa apenas aí que todo mundo fique se questionando o que é que está acontecendo neste país, né? Por que a Ferrogrão não sai do papel? Será que ela vai sair agora? Será? Eu acho que não, viu? E aí, sobre obras que não saem do papel, o Plínio Valério... Não vou dar play porque eu tô até atrasado. Vou jantar. Era pra ter terminado o vídeo, mas não terminei. Aqui já são agora 6h25 da manhã, 7h25 da noite. Jantar às 7h30. Tenho certeza que minha mulher tá com ódio lá em cima. Deixa quieto. Era preciso alguém dizer o óbvio. Qualquer obra ou projeto de infraestrutura na região norte é judicializada, acatada e parada de uma ferrovia passando por ilhas de transmissão até saneamento. E aí o Plínio Valério tá comentando sobre isso. Bicho, qualquer obra de interesse nacional norte, vem algum ongueiro para travar. Vem algum ongueiro para travar. Mas, quando a obra é verde, de verdade, ongueiro nenhum reclama. Olha essa. As conversas de Silveira para impulsionar produção de lítio no Brasil. Qual lítio? Um lítio especial. O lítio super verde, triplo zero, na verdade, padrão triplo zero. Sem carbono, sem rejeito, sem químicos nocivos. Sensacional. Aí tá ali, né? Encontrou com o pessoal da Sigma, a gente comentou sobre isso. O Geraldo Alckmin estava lá. A primeira carga de lítio verde foi despachada pela Sigma na última semana a partir de Porto de Vitória, no Espírito Santo. A carga teve como destino, né, o País Vermelho, que transformará o lítio em baterias a serem utilizadas em todo o mundo, muito mais caras do que o lítio que estamos exportando. Você vê, né? Ferrogrão não pode ser do papel, mas o lítio verde é do bem. O lítio verde é do amor. Tu quer me convencer que não teve emissão de carbono com lítio verde? Não, é porque compensou. É porque esses temas... Tu quer me convencer que não teve? Tu quer me... Tá de brincadeira comigo, né? Gente, se você for SG, você pode fazer tudo no governo Lula. Mas se você não for SG, você vai ter problemas. Você vai ter grandes problemas. Você vê, ó. Aqui é só questão... Tá falando de químicos. A Biquíni declara estado de crise no setor químico nacional. Segundo o representante das empresas químicas, a demanda por produtos da indústria caiu 4,6% no primeiro semestre de 2023. Deve ser porque a turma não é SG o suficiente. E aí, para encerrar, Fundo Brasil ONU foi lançado em Santarém, no Pará. Esse fundo dará recursos ao consórcio interestadual da Amazônia Legal Brasileira. O recurso fará com que se implemente os ODS da ONU na área amazônica. Não pode fazer obra como a Ferrogrão, mas fazer desenvolvimento sustentável para avançar com a agenda ESG da ONU, né? A agenda 2030, que são os ODS. Pode! É do bem, irmão! Olha só que bacana, ainda vai ter recurso internacional. E o Vilimigo fala o seguinte, aqui há mais detalhes para o evento, ocorrido na área significativa, pois Santarém abriga em seu entorno o maior aquífero do mundo. Sensacional. O governo Lula é uma caixinha eterna de surpresas para ninguém, né? Qualquer um que sabe minimamente o que se passa nesse país tá vendo o que realmente tá acontecendo. E que, obviamente, a Rede Globo não vai contar. A fala do Plínio Valério eu vou mandar no Telegram. O link tá na descrição. Se gosta do meu trabalho, como eu sempre digo, você pode me ajudar se tornando membro do canal. Tem um Tony, valeu.
tem um P na descrição. Tem também o Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, onde registramos tudo. Estamos registrando a história desse desgoverno. E eu peço também, né? Vote em mim, se não votou no iBest. Me ajude a derrotar o consórcio. Os 2 links também estão na descrição. E compartilhe esse vídeo e volta amanhã. Agora, oficialmente, são 7h29. Estou já atrasado, que às 7h30 eu tinha que estar lá. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!